E aí, meu povo querido, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, ainda aqui de maneira virtual. Como eu sempre digo, né, para nós aqui do Caveiras Negras é sempre sinal de prestígio ter você nos acompanhando aí do outro lado. Esse vídeo é um dos dois vídeos que eu vou tratar sobre as táticas de estudo de reta final. Pessoal, que táticas são essas? É muito importante que você entenda, você, o futuro, ou futura guarda civil municipal, futuro policial municipal da cidade de Rio Verde. Eu quero que você entenda o seguinte, que quando você estuda para um concurso que o edital já foi publicado, é muito importante ter uma boa técnica, uma boa tática nesse estudo de reta final. E nesse vídeo eu quero te falar sobre a tática da lei seca. O que é a tática da lei seca? É você analisar o conteúdo programático do edital, ver o que daquele conteúdo programático que é da área do direito, separar aqueles conteúdos da área do direito e decidir o seguinte, para aí, quais desses conteúdos eu tenho uma fundamentação direta na letra da lei? Por exemplo, se você vai estudar o tema como inquérito policial lá no processo penal, tá dentro do edital de processo penal, né, tem lá o tema inquérito policial. Para aí, inquérito policial, ele é um tema doutrinário ou ele é um tema que também tem fundamentação direta na letra da lei? E aí, chegamos à conclusão que sim, inquérito policial está fundamentado no Código de Processo Penal, do artigo 4º até o artigo 23. Perfeito. Então, os seus estudos acerca desse tema inquérito policial, ele vai circular basicamente em três fontes básicas. Primeira delas, explicação teórica do conteúdo, isso você vai ver na videoaula ou na apostila. Depois, jurisprudência, que são as decisões dos tribunais acerca do inquérito policial, principalmente temas polêmicos e controversos. E depois, lei seca. Nesse vídeo eu quero te explicar como é que você faz para memorizar essa lei seca, como é que você faz para acertar essas questões da lei seca. Professor, todas as matérias da área do direito têm a tal da lei seca? Não. Tem alguns temas da área do direito que não estão fundamentados, ou seja, não tem uma letra da lei para você ler. Então aí o seu estudo ele é um estudo doutrinário e jurisprudencial. Agora, os temas que têm lei seca, você pode ter certeza que você tem que ter o compromisso de ler a lei seca. É sempre por isso que eu digo que é importantíssimo você ter um vadimeco. Como eu sempre falo, não precisa ser o vadimeco do Caveiras Negras. Pode ser qualquer vadimeco, mas você precisa ter um vadimeco, que é um conjunto de leis, ou seja, o vadimeco são todas as leis exigidas neste concurso da Guarda Civil Municipal de Rio Verde. Porque você precisa ler essa letra da lei. E aí, qual que é a técnica, qual que é a tática para você acertar todas essas questões da lei seca? Você tem um cronograma de leitura. Professor, não entendi nada. Cronograma de leitura é o seguinte: vamos imaginar que você tem que ler um livro e o livro tenha 500 páginas. É só um exemplo, que o Vadimeco da GCM de Rio Verde não tem 500 páginas. É quase isso, mas não é 500. Vamos imaginar que você tem que ler um livro e esse livro tem 500 páginas. Professor, qual que é o prazo? Eu não vou nem colocar o prazo. Eu só quero que você entenda o seguinte: por dia eu tenho condições, por exemplo, de me dedicar 20 minutos do meu dia para ler aquele livro. Então o que, que você faz? No primeiro dia, você vai lá e lê, pega 20 minutos, marca no cronômetro aí do seu celular, e você vai fazer dessa forma com o Vadimeco. Se o seu Vadimeco não tiver cronograma de leitura. O Vadimeco que nós, do Caveiras Negras, temos disponível lá no nosso site para a GCM Rio Verde, já vem com cronograma de leitura. Então, se você for adquirir esse Vadimeco, você nem precisa assistir essa aula. É claro, assista a aula só para entender melhor, né? Mas veja, você vai pegar, marca o cronômetro aí do seu celular, marca aí 20 minutos e começa a ler aquele material. Só ler. Não precisa anotar nada. A anotação é na hora que você está assistindo a videoaula ou que você está estudando o tema novo. Por exemplo, eu estou estudando um inquérito policial. Aí beleza. Aí você anota e tudo mais, acompanha no material. Agora, a leitura da lei seca é só ler a lei. Tá? Aí beleza, você marcou lá 20 minutos e começa a ler. Pessoal, eu consegui ler desse livro, que era o nosso exemplo, eu consegui ler 20 páginas. Não, legal, né? Se você leu 20 páginas em 20 minutos, né? Deu uma página por minuto, na verdade, né? Eu dei isso prazo, né, demais, mas enfim, vamos colocar o número de 20. Eu li 20 páginas. Eu tenho disponível 20 minutos por dia, então eu consigo ler 20 páginas. Significa que você pode colocar por páginas, de 20 em 20 páginas todos os dias. Aí você monta um cronograma. Ó, dia 1, da página 1 à página 20. Dia 2, da página 21 à página 40. Entendeu? E assim sucessivamente. Ah, professor, agora eu consegui entender. Dia 3, da página 41, eu vou ler até a página 60. Dia 4, da página 61 até a página 80. E assim sucessivamente. Essa é a melhor tática que tem para você memorizar um conteúdo e conseguir ler. Porque para memorizar você tem que ler. Tem que ler, tem que assistir ou tem que ouvir aquele conteúdo, certo? Então, veja, essa é a forma que você monta o seu cronograma. Professor, de onde o senhor tirou essa situação? Na verdade, não fui eu que criei isso. Lá atrás, quando eu comecei a estudar para concurso público, vou só te contar uma breve historinha para você entender melhor. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu percebi que eu errava muitas questões, porque eu assistia as videoaulas na época disponível no YouTube, eu não tinha condição de comprar curso, né? Eu morava no interior e tudo mais. E também não tinha curso na minha cidade, acesso à internet era mais complicado. Então a gente, na verdade, assistia as aulas pelo YouTube depois com a internet, mas antes era só nas apostilas físicas mesmo.
Aí eu li aquela apostila, a apostila tinha uma explicação teórica sobre o assunto. Vamos imaginar o assunto que a gente está falando de exemplo desde o início desse vídeo. O tema é inquérito policial. Então eu lia lá sobre o inquérito policial, a explicação do que era o inquérito policial, quem que era a autoridade competente para presidir o inquérito, qual que era o prazo do inquérito, quando arquivava, quando não arquivava, quais são as diligências, as características do inquérito policial. Resumindo, ali era um conjunto de informações de lei seca, jurisprudência e doutrina ao mesmo tempo. Mas não tinha lei seca de forma separada, do artigo 4º ao artigo 23. Então eu não lia quase a letra da lei. E eu demorei para descobrir que existia esse livro chamado de Vade-Mecum, que é um livro que tem as leis ali pra gente estudar, né. Hoje aqui no Caveiras Negras a gente tem um vade-mecum para cada tipo de concurso, para que você não se perca ou não leia aquilo que você não precisa ler, só vai ler o que tá no seu edital quando é assim, né. E aí eu ia para as provas e eu errava muito. Os primeiros concursos que eu fiz, se você conhece a minha história, né, eu já fiz 48 provas de concurso, eu já passei em 12 concursos, mas já reprovei 36 vezes. Então as primeiras provas que eu fiz, tudo era nota ruim. E principalmente eu errava muitas questões da lei seca. Uma vez que eu ia fazer uma questão por exemplo, de inquérito, cansei de errar questões de inquérito policial. Assim, cara, mas eu não tô entendendo, porque a apostila que eu tô estudando é uma apostila boa. Só que, volta e meia cai uma questão que é sobre inquérito, mas eu tô errando e não tá lá na apostila. É porque a apostila e a videoaula, ela não consegue falar tudo sobre inquérito. Óbvio, tem artigos, do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal, que é a lei seca da parte do inquérito, que o professor não vai colocar na apostila. Então eu errava muitas questões. Aí, um certo dia, eu estava estudando já na biblioteca depois que eu mudei pra Goiânia, e aí teve um colega que me viu lá e me perguntou e me pagou o bizu da lei seca. Falou assim: "Não, você tem que estudar a lei seca. Se você não lê a letra da lei", porque na videoaula, os professores não vão falar tudo pra você. Na apostila, o professor também não vai falar tudo, porque senão que tamanho que vai ficar essa apostila? Vai ficar gigantesca e você vai ter medo só de olhar pra apostila. Então você tem que ler a letra da lei. Aí foi quando eu descobri que ia ter que ter que teria que ter o vade-mecum. Inclusive, na época, ele me presenteou com um vade-mecum, né, o vade-mecum ele era 2007, era 7? Eu acho que era 2007. Ele me presenteou com o vade-mecum que era do ano de 2007. Isso, a gente estava no ano de 2013, mas falou assim: "Ó, tem um vade-mecum antigo lá em casa", era de uns grossão assim, bem grandão. "Eu vou te presentear com esse material, com esse vade-mecum. Ah, tá desatualizado, tá, mas vai te ajudar". E aí eu comecei a ler a letra da lei. Aí agora vem a outra parte da história. Só que eu descobri que eu ia demorar muito tempo pra ler, e eu tinha uma certa preguiça quando eu olhava para o vade-mecum e estava ali, tantão de coisa pra ler, né, eu não sabia como ler. Foi então que ele me pagou esse bizu, ou seja, ele falou assim: "Ó, é o seguinte, quando você estiver assistindo a videoaula", foi ele que me ensinou isso, chama Bruno o nome desse camarada, eu nunca mais ouvi ele na minha vida. Mas enfim, né, um grande abraço, Bruno, você me ajudou pra caramba, irmão, você nem sabe o tanto, tá. O pai dele chama Gilvan, na época eu conheci o pai dele também. Mas enfim, aí, o que que acontece, eh eu tinha essa dificuldade, o Bruno me presenteou com o vade-mecum, me explicou como é que seria, né, ele já era concurseiro e tudo mais, era formado em direito e tal, e eu na época eu estava começando, estava no primeiro período da faculdade de direito, e eu já inclusive escutava os professores falar desse tal do vade-mecum lá, eu só não sabia como era e como comprar, e nem condições para comprar também eu não tinha. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a ler o vade-mecum e eu descobri que eu estava com dificuldade de concluir a leitura do material, era muita coisa para ler. Aí um certo dia assistindo um vídeo no YouTube, eu vi um pastor dando uma dica da chamada Bíblia com o cronograma de leitura. Aí tinha uma Bíblia, e aí o cronograma de leitura, o título era o seguinte: ó, leia a Bíblia em 300 dias do ano. Todos os dias, irmão, você vai ler um trecho. Aí eu fui olhar um pouco mais sobre isso, era um pastor ensinando a fazer o cronograma de leitura da parte bíblica. Eu falei: "Cara, por que não aplicar isso no concurso público?". E aí eu fui e montei o meu primeiro cronograma de leitura. De início eu coloquei muitas páginas por dia, não consegui conciliar na primeira semana, aí eu diminuí a quantidade de páginas e puf, e deu certo. Então é essa dica que eu te passo para você acertar todas as questões do que diz respeito à letra da lei. E isso não vale, tá, eu vou deixar registrado isso aqui, isso não vale apenas para aqueles que vão fazer o concurso da Guarda Civil Municipal agora, de 2024, para Rio Verde, para GCM Rio Verde, vale para qualquer concurso público, irmão. Qualquer concurso público, se você colocar isso em prática, vai dar certo. Então, o que que você vai fazer com o vade-mecum? O vade-mecum é 2 funções. A primeira função, quando você estiver assistindo a videoaula ou estudando por meio da apostila, você tem que ter o vade-mecum. O vade-mecum é um material complementar extremamente necessário, ou seja, imprescindível para que você tenha um bom desenvolvimento nos seus estudos. Isso é inegável, não tem como discutir isso. Quando você está assistindo a videoaula, o professor cita: "Ó, meus queridos alunos, ó, vamos lá, vamos abrir o artigo 20 do Código de Processo Penal e vamos ver lá sobre o inquérito policial. Vamos ver o que diz o artigo 20". Aí o professor ensina você a interpretar o artigo 20 e tudo mais, então tem toda aquela, como diz o pessoal lá na minha terra, né, lá em Conceição, tem toda aquela malemolência que você precisa de ter, aquela manha para interpretar. Porque se você ficar com o vade-mecum fechado assistindo a videoaula,
Depois, quando você estiver lendo o vade-mecum lá com o seu cronograma de leitura, vai ter muita coisa que você não vai entender. Então é importante você assistir a videoaula com o material aberto. Aula de crimes contra a administração pública. Beleza, aula de crimes contra a administração pública. Começa no artigo 312 do Código Penal. Então aí o professor vai falar assim, ó, vamos lá, abra o artigo 312 do Código Penal e nós vamos começar a trabalhar agora o tema crimes contra a administração pública. Assim, ó, vai lá no Código Penal e abre o artigo 312. Ali você esquece o cronograma de leitura, porque ali o seu cronograma de leitura é a aula do professor. Entendeu? O caminho que você vai trilhar durante aquele processo é o caminho que o professor vai indicar. Agora, depois que você estudou crimes contra a administração pública, qual é o compromisso que você tem? O compromisso que você tem é claro, de manter aquela leitura diária, de todos os dias você ler um pouquinho do seu vade-mecum. Professor, mas isso não vai dar um certo problema? Porque senão eu vou ler um conteúdo que eu ainda não estudei na aula, eu ainda não vi na apostila, não tem problema. Você vai perceber que você vai conseguir adiantar o estudo, você vai melhorar demais o seu entendimento. Por quê? Vamos imaginar que você vai ler o tema crimes contra a pessoa, no direito penal. Crimes contra a pessoa começa no artigo 121 do Código e vai até o artigo 154b. Ótimo. Na videoaula não chegou ainda o momento de você trabalhar crimes contra a pessoa. Ah, Brasil. Mas só que no seu cronograma de leitura, lá do seu vade-mecum, você já tem que ler crimes contra a pessoa hoje. Aí hoje você lê crimes contra a pessoa. Quando é amanhã, o professor vai te dar aula de crimes contra a pessoa, seja no seu curso presencial, online ou na apostila. Seguindo o seu cronograma de estudos, amanhã é o dia de crimes contra a pessoa. Quando o professor começa a falar sobre crimes contra a pessoa, você vai começar a falar assim: ah, rapaz, é verdade, eu li isso ontem. Nossa, isso aqui que eu li ontem, eu interpretei errado, na verdade não era isso aqui é desse jeito. Nossa, isso aqui que eu li, ó, na verdade significa isso. Então você vai conseguir se adiantar e muito. Se você monta um cronograma de leitura, em poucos dias você consegue ler o vade-mecum. O cronograma de leitura que eu indico fazer no vade-mecum não é nem por páginas, você pode fazer por páginas, mas pode ser por artigos também, para você não quebrar os assuntos ali no meio, né. Então, geralmente você lê por assunto ali, fica bacana, pode intercalar a leitura, fica sensacional demais da conta. Esse é o segredo para você acertar todas as questões e cair na sua prova que tenha como fundamentação a letra da lei. Você deve estar me perguntando agora: "Professor, mas isso é uma mentira. Eu já fiz essa questão de cronograma de leitura e eu não consegui acertar todas as questões". Claro que isso vai muito da cabeça de cada candidato, da memorização de cada candidato. Mas o que eu posso dizer para você é que quanto mais você lê o conteúdo, maiores são as chances de você memorizar. Se você lê só uma vez, é uma coisa. Se você lê 2 vezes, tem uma teoria que eu chamo de teoria do GPS. Você está numa cidade grande, vai fazer uma prova, né, lá no estado do Rio de Janeiro, na capital, RJ, por exemplo. Você não conhece nada do Rio de Janeiro, claro que é um exemplo. Você vai andar lá sozinho como, né? Aquela época do mapa já passou. Você conseguir tentar interpretar o mapa, você já passou da virada da conversão à direita ou à esquerda. Então você vai utilizar o GPS, né? O Waze, o Google Maps. E aí você vai naquele caminho, vai e volta todos os dias utilizando o GPS. Vai chegar um dia, de tanto você passar naquele endereço, você não vai precisar mais do GPS. Vai ter um dia que você vai deixar para ligar o GPS só na metade do caminho. E assim vai indo. Aí você vai se afastando, se desapegando do GPS. Por quê, professor? Porque você já decorou o conteúdo, ou seja, você já decorou o caminho. Por isso que eu chamo de teoria do GPS. Tem pessoas que têm que passar 3, 4 vezes por um caminho para conseguir lembrar de cor daquele endereço. Tem pessoas que passando uma vez ele já não esquece. Tem pessoas que têm que passar 10 vezes. Já percebeu isso? Não sei se você é uma pessoa boa de localização, de endereço, então é variado. Nos estudos da mesma forma. Tem gente que vai ter que ler o tema inquérito policial 10 vezes para poder decorar tudo que tem do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal. Tem pessoas que lendo uma vez só já vai ser suficiente. Então perceba que depende muito mais de você. Você não pode medir o seu desempenho com base no desempenho dos outros, porque cada um é cada um. Quem fica espelhando e vivendo do que as pessoas postam nas redes sociais são pessoas que de alguma forma ainda não conseguiram entender que o ser humano tem as suas individualidades. Então não é: "Ai, mas é porque fulano tá com a pele bonita", você não sabe o que que o fulano tá fazendo pra estar com a pele bonita. "Ah, mas é porque o fulano leu o Vade-mecum só uma vez e acertou todas as questões no concurso dele, esse primeiro que passou, hoje é concursado, então eu vou ler só uma vez". Não, o fulano leu só uma vez, ele tentou lembrar do conteúdo e conseguiu. Significa que ele não precisou ler de novo. Mas e você? Leu uma vez só, já conseguiu decorar tudo? Não, não consegui, então você vai ter que ler mais vezes. Eu costumo dizer que cada um tem um fardo para carregar. Você tem o seu, eu tenho o meu, e é importante a gente saber lidar com isso para ter sucesso. Agora vem uma outra parte interessante para você que é o nosso aluno. Para você que é o nosso aluno na GCM de Rio Verde, olha que interessante. Isso não significa que você deve afastar do vade-mecum, mas a gente já oferece para você a letra da lei junto com o material em PDF.
Isso mesmo, tá falando, a gente tá falando sobre a letra da lei, dê uma olhada no que eu vou te mostrar agora, ó. Esse aqui é o seu curso, a sua área do aluno da GCM Rio Verde, tá vendo aqui, né? Beleza, ó. Aqui você tem as informações iniciais, plano de estudos, as táticas de estudos de reta final. Inclusive, o vídeo que você está assistindo é esse vídeo que está aqui, ó, como acertar as questões da letra da lei, beleza? Tem um outro vídeo que é como memorizar doutrina e jurisprudência, sensacional também esse vídeo aqui. Se eu fosse você, eu não deixava de assistir esse vídeo. E aí, beleza, aqui você tem as aulas como um todo, né? Beleza, vamos aqui, por exemplo, no tema processo penal, a gente tá falando de processo, ó. Aqui no processo penal, vamos aqui no tema inquérito policial. Quando você clica aqui em inquérito policial, na nossa área do aluno, você tem aqui as videoaulas do tema inquérito policial, tá vendo aqui? Isso aqui são as videoaulas, são 3 videoaulas. E aqui na opção arquivos, você já tem um material em PDF. Como ele é um tema mais profundo, é um tema mais cobrado em prova, a gente tem uma apostila com mais profundidade. Aí eu já até deixei o download pronto dessa apostila, tá aqui para você, ó, tá vendo? Nosso curso específico aqui para GCM, né, para Polícia Municipal, e aqui é o tema inquérito policial, tá vendo? Pronto, professor. Essa aqui é como se fosse a videoaula, porque a videoaula está aqui, ó, conforme você está vendo. Quem quer assistir a videoaula no nosso curso, assiste aqui. Professor, eu quero ir pela apostila. A apostila está aqui na opção arquivos. Eu já deixei ela pronta aqui, o download. Ó. Ótimo, aqui está a apostila, nosso curso específico para a Polícia Municipal, que é o seu caso, para fazer prova da GCM Rio Verde. Está aqui o tema, matéria, direito processual penal, o tema inquérito policial. Aqui é a aula, ó. Começa aqui, introdução. Caveira, vamos estudar agora inquérito policial dentro do processo penal. Tema muito importante que com certeza virá questões na sua prova. Vamos lá? E aí a gente começa agora. É uma aula aqui, ó. Nessa aula, a gente ensina, nós estamos lecionando a você a parte doutrinária, a parte jurisprudencial, a lei seca, tá vendo aqui, ó? Artigo 4º, ó, do Código de Processo Penal. A gente vai colocando aqui a lei seca, doutrina e jurisprudência. Igualzinho aquela apostila que eu falei para você quando eu comecei os meus estudos para concurso, quando eu morava no interior. Aqui as características do inquérito. Então aqui é uma mistura de doutrina, jurisprudência e lei seca, conforme você está vendo. Tá vendo? Aqui a gente já traz um trechinho da letra da lei, sempre mostrando para o aluno como é que funciona. Durante essa parte aqui da apostila, você tem que estar com o vadimeco acompanhando para entender as interpretações, até mesmo para fazer suas marcações no vadimeco, porque quando você estiver lendo ele sozinho, você já vai conseguir lembrar cada coisa. Aqui a gente coloca as jurisprudências, tá vendo? Ó? Súmula vinculante, número 14, para falar, inclusive, sobre a questão do acesso aos elementos de prova e tudo mais. E aí a gente continua colocando, continua trabalhando. Lei seca, jurisprudência e doutrina. Aqui a gente já fala do arquivamento do inquérito. Essa é a nossa apostila, tá vendo? Súmula 524, né? Só vou falar do arquivamento do inquérito e vai continuando, ó. Beleza? Tá vendo que ó, aqui de novo, lei seca, um trechinho da lei seca aqui para você, da letra da lei, trancamento do inquérito policial, e aí vai andando, ó, até chegar, tá bom, nesse tópico aqui que a gente coloca, que é o 2.16, que é os artigos de forma esquematizada, né, que tem maiores chances de cair em prova com as pegadinhas. Aqui a gente tá ensinando você, inclusive, sobre a lei seca também, ó. Tá vendo aqui? Fazendo as marcações, as tabelas. Tem um tópico que a gente faz sobre resumo de perguntas, né? Que a gente faz umas perguntinhas básicas, como se fosse a hora da prova ali para você. Ajuda muito na hora da revisão, quando você está revisando o material. Tá vendo aqui? Também, de forma muito bacana. Essas perguntinhas aqui, elas servem demais da conta. Mas chegou nesse ponto que eu queria tocar para você. Ó. Agora aqui nós temos o tópico 3, que é da jurisprudência. Nessa parte aqui, é a parte que a gente coloca todas as jurisprudências separadinhas por assunto. As jurisprudências que você estudou, da página 1 até a página 18, a gente resume elas para você de forma separada. Então, quando você está revisando, eu vou falar inclusive sobre isso no próximo vídeo, quando você está revisando jurisprudência, você pode vir só direto nesse tópico 3 aqui, que já está separadinho para você. Tá vendo aqui? Aqui nós colocamos as súmulas, beleza? E aqui começam os entendimentos do STF e do STJ. Você pode ver que são entendimentos recentíssimos, tá bem? Recentíssimo aqui, tanto do STF quanto do STJ. Então essa parte aqui, ó, a partir da página 18, é só para tratar da jurisprudência. Só que aí vai chegar agora no tópico que eu queria mostrar exatamente a você, que é a parte da lei seca. Por mais que você já tenha estudado a lei seca lá em cima, nós separamos aqui um trecho só da lei seca. Olha aqui, ó, tópico 4 da nossa apostila. Ó, essa parte é dedicada exclusivamente à leitura da lei seca. Aí eu já coloco aqui, leitura obrigatória. Pronto, aí agora eu extraí o trecho que fala de inquérito policial lá dentro do Código de Processo Penal e trouxe para a nossa apostila. Assim, o aluno que não tem condições de adquirir um vadimeco, ele não vai ficar perdido, assim como eu fiquei lá atrás. Perceba que essa apostila ela foi elaborada, inclusive, esse esquema pedagógico, didático da apostila, ela foi elaborada, inclusive, para candidatos que passaram ou para que esses candidatos não passam pela mesma dificuldade que eu passei. Perceba que eu demorei para descobrir sobre a lei seca porque no meu material não tinha lei seca quando eu comecei a estudar. Então, aqui na nossa apostila, a gente, depois da explicação do conteúdo, a gente traz só jurisprudência e depois a gente traz só a lei seca. Tá vendo aqui, ó? Do artigo 4º até o artigo 23. Isso aqui é só a letra da lei. No vadimeco, você vai perceber que não vai estar separado assim por assunto.
Perceba que essa parte do artigo 4º até o artigo 23 do Código de Processo Penal é só para falar sobre o inquérito. Se você abrir qualquer Código de Processo Penal atualizado, vai estar assim. Só que vai estar lá junto, né, com aquele outro grupo de matérias. Você vai emendar do artigo 1º, vai passar pelo 4º, pelo 23 e vai andando. Aqui eu separei já na apostila a lei seca para você. Todas as nossas apostilas com maior profundidade, aqui no curso da GCM Rio Verde, está dessa forma. Tem algumas apostilas que não seguem esse rito, que são temas mais fáceis. Mais fáceis não é a palavra, né? Temas que, de certa forma, as questões são mais tranquilas na hora da prova. Agora, temas como inquérito policial, crime contra a pessoa, enfim. Toda vez que você vê uma apostila completa, como essa aí na sua área do aluno, já pode abrir a bola do olho. Por quê? Porque aquele tema é um tema que tem maior probabilidade de ter uma questão, e essa questão tem a tendência de ser uma questão mais difícil na hora da prova. Tá vendo? Só para terminar de te mostrar aqui a apostila, aqui a gente fala da lei seca e depois a gente vem com as questões. Tá aqui no final, ó. Vendo? Aí aqui, na maioria das vezes, no nosso curso de GCM, as questões são 10 questões, com gabarito simples. Quando a gente coloca essa apostila completa já traz 20 questões sobre o tema estudado. Aí são 20 questões com gabarito comentado. Primeiro são umas questões, conforme você pode ver, questões inclusive atualizadas, que foram cobradas em prova de concurso, tá vendo? 20 questões, aí vem aqui o gabarito, e aí depois a gente repete essas 20 questões, só que agora com o gabarito comentado, para que você possa tirar suas dúvidas diretamente nas questões. Beleza? Assim é o nosso material. Então o que eu estou querendo dizer para você? Eu não estou simplesmente aqui passando uma tática para você sem te dar o resultado, sem apresentar como é que você faz para melhorar. Essa então foi a nossa aula sobre como ter um bom desempenho na lei seca. Falei sobre o cronograma de leitura. Para você que já tem o nosso Vadimeco, a gente já traz esse cronograma de leitura para você separado. Então você não precisa separadão, conjunto com o Vadimeco. Então você não precisa se preocupar com esse cronograma. Para você que ainda não tem um Vadimeco, sugiro que você dê um jeito de adquirir o Vadimeco. Se o Vadimeco que você adquirir não tiver cronograma, você mesmo monte o seu cronograma. Porque tem muita coisa que você não vai ver no curso, tem muita coisa que você não vai ver na apostila, seja na videoaula ou apostila propriamente dita, mas que poderá cair na sua prova por estar na letra da lei, nas entrelinhas ali. Às vezes é um artigo não muito cobrado, então aí o professor não trabalha na videoaula, mas pode ser que ele caia em prova. E aí está o segredo. Tem muita gente que só estuda o que o professor passa na videoaula, só estuda o que está na apostila, mas não lê a letra da lei. Eu tenho vários alunos nos nossos cursos de para outros municípios de guarda municipal, curso para polícia penal, curso para polícia militar, e volta e meia o aluno erra uma questão e fala assim: ah, professor, mas é porque eu não vi isso aqui na videoaula. Eu sempre digo: olha, na videoaula o professor seleciona os principais tópicos dentro daquela matéria. Se ele for trabalhar exatamente todos os artigos que aquele tema tem, concorda comigo que a videoaula vai ficar gigantesca, você não vai conseguir assistir tudo até o dia da sua prova. Por exemplo, o próprio tema inquérito policial. Dificilmente você vai ver uma aula que o professor vai passar artigo por artigo. Essa aula vai ficar gigantesca, você vai ter às vezes 20 vídeos só falando sobre inquérito. Aí vira aquele curso em videoaula, mais parecendo uma série da Netflix com 20 temporadas e com 40 episódios cada temporada. E aí você parece que ser infindável. E na Netflix você até maratona ali assiste tudo. Agora, vídeo aula dificilmente você vai conseguir assistir tudo até a data da prova. Netflix não tem prazo. Né? Não tem até, você tem que assistir isso aqui até a data da prova X. Não tem. Agora, no curso você tem esse prazo. Então é por isso que eu sempre gravo essa aula e peço encarecidamente para que o aluno tenha um compromisso com a lei seca para que ele possa acertar todas as questões. Brasil? Sucesso então, felicidade para vocês, até a nossa próxima oportunidade. No próximo vídeo, vai ser um vídeo mais curto, eu vou falar para você sobre a jurisprudência. Como é que você faz para memorizar doutrina e jurisprudência? É possível isso? É claro que é. Um abraço, que Deus abençoe.